Você já sentiu o peso esmagador da culpa? Aquele momento em que olha para o espelho e não reconhece mais quem se tornou? Quando o erro cometido parece tão profundo que nenhuma palavra humana consegue expressar o vazio que carrega dentro? Hoje, vamos mergulhar em um dos textos mais poderosos e viscerais já escritos. Um clamor que atravessou 3.000 anos e continua ecoando nos corações mais quebrantados da humanidade. Prepare-se para descobrir como um rei que tinha tudo perdeu a si mesmo e como as palavras que ele escreveu nas cinzas de seu próprio fracasso se tornaram o mapa de volta para casa que milhões de pessoas ainda seguem hoje. Imagine Jerusalém, por volta do ano 990 a.C. A cidade está no auge de seu esplendor sob o reinado de Davi. Arqueólogos descobriram que nessa época Jerusalém tinha aproximadamente 15 hectares, com muralhas de pedra calcária que alcançavam 6 metros de altura. As casas eram construídas em terraços, com telhados planos onde as pessoas caminhavam ao entardecer para aproveitar a brisa. Foi exatamente em um desses telhados que Davi cometeu o erro que quase destruiu sua alma e seu reinado. Ele viu Batseba, esposa de Urias, um dos seus soldados mais leais, tomando banho. E ali começou uma sequência de escolhas que o levaria ao adultério, à manipulação e, finalmente, ao assassinato. Para entendermos a profundidade do que aconteceu, precisamos conhecer o contexto cultural daquela época. Na sociedade do Oriente Próximo Antigo, o rei era considerado vice-regente de Deus na terra. Documentos da época confirmam que reis de nações vizinhas como Egito e Babilônia eram vistos como semideuses, acima da lei moral comum. Mas Israel era diferente. O rei de Israel estava sob a mesma Torá que o povo. Quando Davi quebrou essa lei, ele não apenas pecou contra Batseba e Urias, ele traiu a própria essência de sua vocação. O profeta Natã confrontou Davi com uma parábola devastadora sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre. E quando Davi, indignado, disse que aquele homem merecia morrer, Natã pronunciou as palavras que rasgaram seu coração: Tu és esse homem. Foi nesse momento de completa destruição interior que nasceu o Salmo 51. Vou ler esse salmo completo, e preste atenção em cada palavra, porque cada uma delas foi esculpida na dor mais profunda que um ser humano pode experimentar. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Agora vamos mergulhar nas profundezas linguísticas e culturais desse texto que mudou a história da espiritualidade humana. A primeira palavra misericórdia vem do hebraico shanan, que literalmente significa inclinar-se em bondade para alguém inferior. Mas Davi usa outra palavra ainda mais poderosa no versículo seguinte, chesed, que especialistas em hebraico antigo explicam ser um termo quase intraduzível, significando amor leal, bondade pactual, uma devoção que não pode ser quebrada mesmo quando todas as razões para amar desapareceram. É o amor de uma mãe por um filho que a decepcionou profundamente, mas que ela não consegue abandonar. Davi está apelando não para o que merece, mas para a natureza fundamental de quem Deus é. Quando ele diz, apaga as minhas transgressões, a palavra hebraica machá significa literalmente esfregar até desaparecer, como quem apaga escrita em tábua de cera. Arqueólogos descobriram essas tábuas de cera em escavações. Eram usadas para registros temporários que podiam ser completamente apagados, aquecendo a cera e alisando novamente. Davi está pedindo que seu pecado seja tratado não como algo gravado em pedra, mas como algo que pode ser completamente removido, como se nunca tivesse existido. A palavra lava-me usa o termo hebraico kabas, que antropólogos culturais explicam que era o processo de lavar roupas pisando nelas, repetidamente em água corrente. Era um trabalho árduo, exaustivo. Davi não está pedindo uma limpeza superficial. Ele está pedindo o tipo de purificação que requer esforço intenso e repetido. Então ele usa outra palavra, taher, traduzida como purifica-me, que é o termo técnico usado para a purificação cerimonial no templo. Era o processo pelo qual algo contaminado se tornava limpo o suficiente para entrar na presença de Deus. Aqui vem algo que arqueólogos e historiadores consideram fascinante. Davi diz, contra ti, somente pequei. Espere, ele não pecou contra Batseba, contra Urias, contra toda a nação. Especialistas em ética do Oriente Próximo Antigo explicam que Davi está revelando uma compreensão revolucionária. Todo pecado é fundamentalmente uma traição contra Deus, mesmo quando machuca outras pessoas. Civilizações contemporâneas, como o Egito e Babilônia, viam o pecado principalmente como ofensa social ou ritual. Mas Davi está dizendo que o pecado é pessoal, é quebra de relacionamento com o próprio Criador. Essa foi uma mudança de paradigma que transformou a consciência moral humana. Quando chegamos ao versículo 7, encontramos uma das imagens mais poderosas. Purifica-me com hisopo. A palavra hebraica ezov refere-se a uma planta aromática, provavelmente o orégano sírio, que botânicos identificaram como comum na região da Judéia. Mas o contexto é ainda mais profundo. Historiadores explicam que o hisopo era usado em duas cerimônias específicas, na purificação de leprosos e na celebração da Páscoa. No Êxodo, o sangue do Cordeiro Pascal foi aplicado nas portas usando hisopo. Para um judeu como Davi, invocar o hisopo era evocar libertação da escravidão e restauração da condição de puro. Ele está pedindo uma Páscoa pessoal, uma libertação do cativeiro do pecado. A frase seguinte é de tirar o fôlego. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Para entender o impacto disso, precisamos saber que neve em Jerusalém é rara, mas o Monte Hermon, a aproximadamente 200 quilômetros ao norte, fica coberto de neve durante o inverno. Geólogos explicam que seus 3 picos alcançam 2.800 metros de altitude. Os israelitas viam aquele branco imaculado ao longe e sabiam que era o símbolo máximo de pureza. Davi está dizendo,
Eu quero ser tão puro que até mesmo a neve do Hermon pareceria suja em comparação. Mas aqui está o versículo que quebra todos os paradigmas religiosos da época e continua revolucionário até hoje. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra hebraica bara, traduzida como cria, é a mesma palavra usada em Gênesis 1, versículo 1, para descrever a criação do universo. É uma palavra usada exclusivamente para a ação divina, algo que apenas Deus pode fazer. Linguistas hebraicos explicam que bara sempre implica a criação do nada, criação de algo radicalmente novo que não existia antes. Davi não está pedindo reforma, ele está pedindo recriação. Ele entende que não pode consertar a si mesmo, ele precisa de um milagre criativo tão profundo quanto o que deu origem às estrelas. E então vem o clamor mais desesperado do Salmo. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Para entender o terror dessas palavras, precisamos olhar para a história recente de Israel. Davi tinha visto o que aconteceu com Saul, o rei anterior. Estudiosos da história de Israel explicam que Saul perdeu o Espírito de Deus e foi atormentado por um espírito maligno. Davi, que era músico na corte de Saul, testemunhou a descida de um homem à loucura depois que Deus o abandonou. Saul acabou consultando uma médium em Endor e morreu em batalha, rejeitado por Deus. Davi está dizendo: me discipline, me quebre, me queime, mas não me abandone. Não me transforme em outro Saul. A expressão coração quebrantado e contrito usa duas palavras hebraicas poderosas. Shabar significa quebrado, despedaçado, como um vaso de cerâmica esmigalhado. Arqueólogos encontraram montes de cacos de cerâmica, chamados ostraca, em sítios arqueológicos ao redor de Jerusalém. Eram pedaços de vasos quebrados, considerados sem valor. E daká significa esmagado. Davi está dizendo que ele se sente como argila pisoteada, completamente destruída. Mas aqui está a revelação que transforma tudo. Deus não rejeita um coração assim. Toda religião ao redor de Israel naquela época exigia perfeição ritual, sacrifícios impecáveis, performances imaculadas. Mas o Deus de Israel diz: traga-me seus pedaços, traga-me suas cinzas, é isso que eu quero. Especialistas em liturgia antiga explicam que o sistema sacrificial israelita era complexo. Havia ofertas pelo pecado, ofertas pela culpa, ofertas de paz, holocaustos. O templo funcionava como um matadouro religioso, onde sangue de animais corria constantemente. Mas Davi, no versículo 17, faz uma declaração que deve ter chocado seus contemporâneos. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Ele está dizendo que Deus quer algo mais profundo do que sangue de animais. Quer o próprio coração humano, quebrado e honesto diante dele. Isso foi revolucionário. Historiadores da religião explicam que isso preparou o caminho para uma compreensão do relacionamento com Deus que transcendia rituais externos. Recentes estudos de manuscritos antigos revelam algo fascinante sobre a estrutura deste salmo. Ele segue um padrão conhecido como lamento individual, comum na literatura do Oriente Próximo Antigo, mas com uma diferença crucial. Lamentos em outras culturas geralmente incluíam uma sessão onde a pessoa declara sua inocência e pede que os deuses punam seus inimigos. O Salmo 51 não tem nada disso. Do começo ao fim, é confissão pura, reconhecimento total de culpa, apelo à misericórdia sem desculpas ou justificativas. Isso era único na literatura antiga. A promessa de Davi no versículo 13 é profunda. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Psicólogos modernos explicam algo que Davi entendeu há 3.000 anos. Só quem já quebrou pode ensinar outros quebrados a encontrar restauração. Só quem já desceu ao poço mais fundo pode guiar outros para fora das trevas.
Davi está dizendo que seu fracasso não será desperdiçado, será transformado em ministério. Sua vergonha se tornará ponte para outros encontrarem misericórdia. E aqui está o que arqueólogos e historiadores consideram ainda mais impressionante. Este salmo não ficou escondido. Foi incluído no livro de Salmos, cantado publicamente no templo, preservado para todas as gerações. Em uma cultura de honra e vergonha, onde reputação era tudo, Davi expôs sua falha mais suja para que se tornasse fonte de esperança para milhões. Documentos rabínicos antigos mostram que este salmo era cantado durante Yom Kippur, o dia da expiação, o dia mais santo do calendário judaico. O pecado mais vergonhoso do rei se tornou a oração mais sagrada da nação. Mas como isso se aplica a você hoje? Você está carregando algo que parece pesado demais para confessar? Um erro que você cometeu 5, 10, 20 anos atrás, que ainda acorda com você toda manhã? Uma traição, uma mentira, um vício, uma escolha que destruiu relacionamentos e deixou cicatrizes profundas? Escute, Davi cometeu adultério e assassinato. Ele destruiu uma família, matou um homem inocente, abusou de seu poder de forma horrível. E mesmo assim a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque quando foi confrontado com seu pecado, ele não correu, não se justificou, não minimizou. Ele caiu de joelhos e clamou por misericórdia. A ciência moderna nos ensina algo que conecta com essa verdade antiga. Neurocientistas descobriram que guardar segredos e viver em culpa literalmente altera a química cerebral, aumentando cortisol, diminuindo serotonina, criando padrões de pensamento destrutivos. Mas confissão genuína e perdão ativam centros de recompensa no cérebro, liberam ocitocina, reduzem inflamação. Nossos corpos foram projetados para prosperarem na verdade e na graça, não na vergonha e no esconderijo. Deus sabia disso há 3.000 anos. A ciência está apenas começando a alcançar. Então aqui está sua aplicação prática. Pegue papel e caneta. Escreva, como Davi fez, uma confissão honesta, não para outros lerem, mas para Deus e para você mesmo. Use as palavras deste salmo como modelo. Tem misericórdia de mim, eu conheço minha transgressão, contra ti pequei. Não se justifique, não minimize, não compare seu pecado com o dos outros, apenas seja brutalmente honesto. E então, assim como Davi, peça a Deus para criar algo novo em você. Porque você não pode consertar um coração quebrado, você precisa de um coração novo. E Deus é especialista em recomeços. Termine sua confissão como Davi terminou, com uma promessa de que seu quebrantamento não será desperdiçado, que você usará sua história de restauração para ajudar outros que estão onde você esteve, que sua vergonha se transformará em ministério, suas cicatrizes em pontes, seu testemunho em farol de esperança. E agora, deixo você com esta mensagem final de esperança que vem do próprio trono de Deus. O Senhor Jesus, que conheceu cada dor humana, que carregou cada vergonha, cada culpa, cada peso que você tenta esconder, Ele olha para você hoje, não com desprezo, mas com compaixão infinita. Ele vê seu coração quebrantado e diz o que disse a mulher pega em adultério. Nem eu te condeno, vá e não peques mais. Ele oferece não apenas perdão, mas recomeço. Não apenas limpeza, mas transformação. Não apenas alívio temporário, mas recriação completa. Que a paz que excede todo entendimento, a paz que Davi encontrou depois de seu coração ser esmagado e recriado, essa paz inunde sua alma hoje. Que você tenha coragem para trazer seus pedaços para o oleiro divino. Que a prosperidade verdadeira, aquela que começa com um coração restaurado e se expande para toda a área da vida, seja sua herança. E que você descubra, como Davi descobriu, que um coração quebrantado nas mãos de Deus se torna solo fértil onde milagres florescem.
Em nome de Jesus, o Cordeiro que foi morto para que você pudesse ser lavado mais branco que a neve, o Salvador que desceu ao seu poço mais profundo para te alcançar, aquele que transforma vergonha em glória e cinzas em beleza. Para a glória eterna de Deus Pai, que nunca desiste de seus filhos, não importa quão longe tenham vagado, não importa quão profundo tenham caído. Amém e amém.